Seleção brasileira. Amanhã tem amistoso da seleção em Melbourne. O time de Tite encara os donos da casa com muitas mudanças na equipe titular. Sem Gabriel Jesus, cortado depois do choque com Otamendi na derrota para a Argentina na última sexta-feira, o Brasil enfrenta amanhã às 7 horas, horário de Brasília, a seleção da Austrália. Mas a ausência do camisa 9 não será a única mudança no time titular brasileiro, já que o técnico Tite vai promover 8 alterações na equipe. O goleiro será Diego Alves. Na lateral direita, Rafinha ganha oportunidade. E na zaga, Thiago Silva vai formar dupla com Rodrigo Caio. Na lateral esquerda, será a vez de Alex Sandro começar jogando, enquanto Davi Luiz fará a proteção da zaga. No meio, Paulinho e Juliano, com Coutinho e Douglas Costa aberto nas pontas. E na frente, Diego Souza. Tu não consegue dar uma oportunidade a um atleta se tu não tiver uma engrenagem, se tu não tiver um contexto, se tu não tiver uma organização. Porém, eu também levei em consideração o seguinte aspecto. Posições e funções que eles exercem nos seus clubes, e hoje foi o 5º trabalho que eu consegui desenvolver com eles também. Eu já procurei definir a equipe, já de forma antecipada. O técnico Tite quer usar a partida contra a Austrália como um laboratório para os atletas que pouco atuaram com ele no time canarinho. Isso porque até a data da convocação dos 23 para a Copa do Mundo da Rússia, a seleção tem somente 9 jogos confirmados, 4 pelas eliminatórias e 5 amistosos, contando com o de amanhã. No entanto, mesmo encarando o confronto desta maneira, o treinador sabe bem o que terá pela frente. É uma escola com qualidade técnica individual nas triangulações e com imposição física também, pela altura e pela imposição que tem, pela força que tem. Após perder a invencibilidade para a Argentina, o confronto com a Austrália ganhou importância. E uma vitória pode ser fundamental para retomar o bom clima na seleção. Porém, Tite não coloca como prioridade superar os donos da casa no placar. Eu coloco numa escala de prioridade, primeiro desempenho. Prioridade é uma só. Não existem 2 prioridades, é uma. A prioridade é desempenho. Sabe por quê? Porque com desempenho e resultado eu gero confiança, eu gero expectativa positiva, eu gero possibilidade de evolução. Se eu encontrar só o resultado sem desempenho, eu vou perder ali na frente. Depois do amistoso de amanhã, a seleção volta a se reunir somente no final do mês de agosto, quando no dia 31 encara o Equador pelas eliminatórias. Olha, um dos acertos do Tite é que ele está levando os amistosos como amistosos. Isso. Porque tem aquela loucura, se perder, não é difícil perder da Austrália, mas se perder também não muda nada. Ele vai fazer algumas experiências, eu acho que ele vai botar o Felipe Coutinho de novo pelo meio. Porque ele precisa testar aquela entrada, aquele jogador que vem de trás. O Felipe Coutinho tem uma categoria absurda, já está testado pelo lado direito, o time titular é o Felipe pela direita e o Neymar pela esquerda. Mas por que eu acho que ele vai jogar alguém lá pela esquerda? Para deixar o Felipe Coutinho pelo meio, para tentar, na possibilidade de um time bem ofensivo, onde ele queira, por exemplo, jogar o Douglas Costa, né? Joga o Douglas Costa, exato, o Neymar do outro e o Felipe pelo meio. Então é uma maneira de você fazer um teste importante. E fica legal. O resultado realmente não importa. O Brasil tem que se classificar, está classificado, está tranquilo. Então tem que aproveitar amistoso como amistoso e ser encarado como um amistoso, como foi contra a Argentina, quando ele tirou um monte de jogadores, descansou um monte de jogadores. Quem não podia fazer isso era o Sampaoli. Ele pode, então tem que aproveitar. Pena que o Gabriel Jesus machucou, né? Quanto tempo ele vai ficar fora, Celso? Eu acho que não é muito tempo, não. Previsão, E outra coisa, ele mesmo já falou que entendeu que foi sem querer o lance do Otamendi. Foi bruto, mas foi sem querer. Então, tudo faz parte do jogo, isso é normal. Está dando um pouquinho de azar, mas isso passa. A fase vira. Eu concordo com o Flávio, essa história de amistoso, que na Europa é muito comum, é cultural isso. Pouco importa o resultado no amistoso. A Alemanha ganhou a Copa do Mundo e tomou 4 da Argentina logo de cara. Sabe como é que ela encara amistoso? O que Aliás, importa... a Alemanha ganhou de São Marino de 7-1, provando que São Marino é um gol a menos que o Brasil. Aí 7-0, tá? É 7-0, né? Aí você vê que quando é para valer é o que importa. E o Tite fala uma coisa que é muito interessante. Muitas vezes você avalia só o resultado. Tem que ser avaliado o desempenho. Se o desempenho é bom, né, e tem resultado, a chance de ter resultado é melhor. Agora, você ganhar sem convencer ilude, e se você perde jogando bem, mantenha a confiança. Né? Porque você sabe que você pode produzir. Então,
o Tite, ele, como gestor, ele é fantástico. Eu acho que no futebol brasileiro é o melhor dos últimos tempos.